Muito bem, pessoal, continuando a série de vlogs onde eu falo como foi a minha graduação, esse vlog vai ser dedicado às disciplinas mais complicadas que eu tive ao longo do meu curso. Desde já, muito obrigado por você estar assistindo esse vídeo, significa que você se interessa de alguma forma por como foi a minha graduação. E a ideia, então, desses vlogs é ajudá-lo a você entender que a vida na graduação não é fácil para ninguém, a gente passa por algumas dificuldades, porém é completamente possível superá-las. Já adianto que eu vou citar algumas disciplinas que eu tive dificuldades, então convido vocês a deixarem aqui nos comentários se essas disciplinas vocês também tiveram dificuldades ou não, se foi tranquilo. Compartilhem também a informação de vocês sobre as disciplinas mais difíceis da graduação. E aproveito, caso você não seja inscrito aqui no Universidade da Química, se inscreva, faça parte então deste canal. No vlog anterior eu falei que o meu primeiro período foi muito difícil, porém eu já havia aprendido a estudar. Então eu percebi que se eu estudasse de forma antecipada, fosse organizado nos meus estudos, eu conseguiria ser aprovado. E depois da aprovação de cálculo, prometi que não seria reprovado em nenhuma disciplina. E de fato eu terminei a minha graduação sem ser reprovado em nenhuma disciplina e sem ir para a VS. A VS em alguns estados são chamadas de exame final, prova final. Enfim, eu consegui ser aprovado no tempo regulamentar, podemos dizer assim. Mas em cada período eu tive dificuldade, sim, não foi nada tranquilo. No segundo período eu tive muita dificuldade em física. O professor era muito bom, ele ensinava muito bem a matéria, ele fazia exercícios, cobrava o que ensinava nas aulas, porém física foi muito complicado. Esse período, meu segundo período, foi um período muito cheio, eu mal tinha tempo para respirar. Eu puxei 7 disciplinas e aí o meu ritmo de estudo ele deveria ser muito organizado. Eu costumava, por exemplo, chegar em casa mais ou menos umas 6 horas, eu dormia, depois então acordava mais ou menos ali umas 9 horas e estudava então até meia-noite e pouquinho. Isso funcionou muito bem. Fui aprovado em tudo, mas com dificuldades em física. Nesse período também conheci a orgânica e a inorgânica. Inorgânica eu amei, tornou-se então a área da química que eu mais gostei, não tinha dificuldade praticamente nenhuma em química inorgânica. Tanto é que a professora passava 4 avaliações, eu já estava aprovado com a 3ª nota, não precisava da 4ª nota para ser aprovado. Entretanto, a química orgânica foi extremamente complicada, extremamente difícil. Eu vi que a química orgânica da graduação nada tem a ver com a química orgânica lá do ensino médio, que é mera nomenclatura, ou então identificação de isômeros. Enfim, a química orgânica é uma disciplina bem difícil. A química orgânica 1 e a química orgânica 2 foram disciplinas bem complicadas para mim. Eu estou montando agora as aulas do meu curso de química orgânica, que em breve eu oferecerei a vocês na forma de assinatura. E preparando as aulas, eu fico lembrando como aquilo foi difícil para mim na época da graduação. Mas com o estudo antecipado, eu consegui ser aprovado na orgânica 1 no período seguinte, na orgânica 2. Uma estratégia que me ajudou muito foi traçar o perfil do professor. O professor passava a primeira prova, eu fazia ali uma análise das questões que ele cobrava com o que ele ensinava em sala de aula. Com isso, então, eu tinha mais ou menos uma ideia do que ele poderia cobrar na segunda prova. E funcionava com a maioria dos professores. Funcionava na segunda prova, funcionava na 3ª prova. Então, traçar o perfil do professor me ajudou muito. E isso funcionou bastante nas outras disciplinas. Então, no segundo período, eu tive dificuldades em física e orgânica 1. No terceiro período, eu tive problemas com orgânica 2 e com a temível física 3. Se tem alguém que esteja assistindo esse vídeo, que seja aluno da UF, eu gostaria de saber se a física 3 ainda tem essa fama, porque na minha época era tida como uma disciplina mais difícil do curso. Inclusive, se um aluno fosse aprovado em física 3, poderia ser considerado formado. Para mim não foi muito bem assim não. Física 3 foi uma disciplina difícil, sim. Nós precisávamos, por exemplo, entender a física, entender a parte de eletromagnetismo, entender o cálculo e juntar as duas coisas. Deu muito trabalho, eu estudei muito de madrugada. Pela primeira vez, utilizei ajuda online. A internet era muito diferente da internet que nós temos hoje, mas tinha um professor que tinha um blog e ali ele disponibilizava as resoluções do Halliday. Então eu baixava aquelas resoluções, eu baixava não, porque eu não tinha internet. Eu pedia para um amigo meu baixar, tirava a cópia e tentava então resolver ali os exercícios do Halliday. Consegui ser aprovado em Física 3. Nesse mesmo período eu tive Química Analítica 1. E a Química Analítica 1 era muito trabalhosa. O professor era muito bom,
era meio escrachado, porém ele é um professor muito bom, ensinava muito bem, mas dava uma prova muito trabalhosa. Você não fazia a prova dele em 2 horas, você gastaria ele no mínimo 3 horas, 3 horas e meia. Mas foi o professor onde a análise de perfil mais funcionou. Ele colocava as questões mais difíceis primeiro, mais trabalhosas, aliás, e as questões mais rápidas por último. O macete era fazer a prova de trás para frente, porque ao fazer as últimas questões você gastava ali pouca energia, ou como eu falava, você gastaria pouco fosfato e sobraria então mais tempo para fazer as questões mais trabalhosas. Se você fizesse o contrário, você chegaria esgotado nas últimas questões e basicamente iria desistir e iria entregar a prova. Então, analítica 1 eu tive essas dificuldades, porém foi aprovado. Analítica 2 eu achei bem mais fácil, porém foi disciplina que me deu a nota mais baixa na média. Não foi tão baixa assim, eu passei com 6,5, mas foi a nota mais baixa que eu tive em todas as disciplinas de química. Foi bem tranquilo, eu que dei mole e não estudei na forma adequada. Outra disciplina que eu tive muita dificuldade, e a que eu tive mais dificuldade, foi a físico-química. A primeira físico-química, a termodinâmica. De novo, um professor muito bom, explicava muito bem. Na minha opinião, era o professor que eu mais gostava de toda a graduação, e o que eu achava mais inteligente, enfim, a gente conseguia discutir a respeito de tudo. Porém, a prova dele foi um desastre para mim e para minha turma. O interessante é que os veteranos falavam que a prova dele era tranquila, que não teria problemas nenhum, que, enfim, a aula era pesada, mas a prova era tranquila. Eu não achei nada disso. Eu tirei 4 na primeira prova, a minha melhor amiga da graduação na época tirou 1. A gente, então, decidiu estudar, focar mesmo, estudar praticamente todos os dias. Eu pegava a lista de exercício, eu conseguia entender como que era feito aqueles exercícios, juntava os meus amigos, dava aula para eles, pegava uma sala vazia, na época sobrava algumas salas, então eu dava aula para eles no horário do intervalo. Na prática, eles aprendiam como se fazia o exercício e eu reforçava como que se fazia o exercício. Conclusão, nossas notas foram melhorando, ele decidiu forçar o nosso estudo. Então ele começou a dar alguns testes mais rápidos. Então, a cada semana ele dava um teste com um valor relativamente baixo, com isso forçava o nosso estudo semanal. A conclusão é que minha nota foi aumentando, eu tirei 4, fui para 7 alguma coisa, tirei quase 10 na última prova. Essa minha amiga, mesmo com 1 na primeira prova, foi aprovada direto, e numa turma de mais ou menos 16 alunos, sendo 5 de Química e 11 de Engenharia Química, apenas 1 de Engenharia Química foi aprovado, e dos 5 de Química, 4 foram aprovados. Esses 4 alunos, então, foram aprovados e chegamos, então, na Físico-Química 5, outra disciplina terrível. Pessoal, eu sempre falei que eu odiava orgânica, até o dia que eu conheci Fischi. Eu não consegui me dar bem em nenhuma Físico-Química. Mudou o professor, outro professor muito bom, embora tenha levado algum tempo para eu perceber quão bom ele era. E a primeira parte da matéria, fenômenos de superfície, eu não entendi absolutamente nada. Eu levei um bom tempo para perceber que boa parte do que sai de fenômenos de superfície vem pela regressão linear. E através da regressão linear a gente consegue então algumas constantes que normalmente é o que é pedido nos exercícios. Eu não consegui visualizar isso. O professor passou uma lista de exercício, eu e meus colegas não conseguimos fazer nada. Eu lembro que eu gastei o 7 de setembro de 2005 todo dedicado a essa lista. Eu não consegui fazer absolutamente nada. Foi então que, quando eu vi que eu não conseguia, eu desisti praticamente da disciplina, eu e meus colegas então fomos até o professor e falamos que nós não iríamos fazer a P1. Faríamos a P1 após a greve. Ele aceitou numa boa, falou que era um direito nosso. Os demais alunos de Engenharia Química fizeram a P1, a nota foi lá embaixo, e milagrosamente, quando veio a parte da P2, que foi a Eletroquímica, a matéria ficou extremamente fácil. Na verdade não ficou fácil, a gente conseguiu compreender como que as coisas funcionavam. A minha nota nessa prova foi muito boa, eu tirei 9, 9,5, meus amigos também tiraram uma nota muito boa, e tínhamos até esperança de, com a nota da P3, não precisar nem fazer a P1. Não deu certo, né? A P3 foi cinética, o pessoal falava que era bem tranquila, bem fácil. Eu não achei tão fácil assim, tirei um 7 e pouco, precisaria fazer a P1. Só que agora, fazendo a P1, sem as aulas do professor, ou seja, chegaríamos lá, deveríamos estudar por conta própria, sozinhos, a P1 foi bem tranquila, tiramos uma nota muito boa e fomos aprovados. Então foi uma disciplina que começou muito ruim, mas acabou dando certo. Eu sempre tive muitas dificuldades com Físico-Química, mas há mais ou menos um ano atrás aconteceu uma coisa bem interessante. Eu já tinha iniciado a Universidade da Química, eu ofereço aulas particulares, e uma professora me procurou para termos aulas particulares semanais.
Ela já era professora universitária, era professora da PUC e estava tentando fazer o concurso para a Universidade Federal na área de Físico-Química e me contratou para dar aulas de Físico-Química para ela. Então eu me esbarrei com um grande desafio, que era dar aula de termodinâmica, de fenômenos de superfície, de eletroquímica, de tudo aquilo que eu achei extremamente difícil na graduação. Bom, aceitei o desafio, estudei bastante, nós tivemos aula por mais ou menos um ano durante esse período preparatório. Hoje eu não tenho mais medo de físico-química, mas durante muito tempo era uma disciplina que me dava muito medo. Eu falava que não sabia absolutamente nada. Hoje eu respeito muito. Eu digo que se alguém acha que termodinâmica é fácil, é porque não conhece físico-química, não conhece termodinâmica, não entendeu a termodinâmica. Essas foram as disciplinas mais difíceis para mim. Depois eu tive Quântica, Orgânica 3, que não foram disciplinas nada fáceis, porém também não foram disciplinas terríveis. E a partir do quinto período, as disciplinas ficaram mais fáceis, eu tive um número menor de disciplinas, tive que me dedicar mais à monografia ou a disciplinas da própria licenciatura, disciplinas da área pedagógica. Essas, portanto, Físico-Química 4, Físico-Química 5, Orgânica 1 e 2, Cálculo 1, Cálculo 2 foi bem tranquilo, Física 3, Física 1, foram disciplinas muito complicadas para mim. E para vocês, quais foram as mais complicadas? Deixe aqui nos comentários para a gente ver se compartilhamos a mesma opinião. Era isso que eu tinha para falar para vocês nesse vlog. No próximo vlog eu vou falar como foi a minha graduação, só que agora não do ponto de vista acadêmico. Eu vou falar, por exemplo, das dificuldades que eu tive para conseguir bolsas, para conseguir emprego, enfim, a parte relacionada a dinheiro e a como me manter na universidade. Se vocês acham que vale a pena, por favor, compartilhem então esse vídeo, dê o seu like, mas principalmente não se esqueçam, se for novo por aqui, se inscreva no Universidade da Química.